Olá, bom dia pessoal, como vocês estão? Como passaram a noite? E aí, vamos começar o nosso Café Sem Censura? Aliás, recomeçar, né? Porque ano passado eu dei início a esse programa de Café Sem Censura toda segunda-feira às 8 horas da manhã e eu vou reiniciar, né? Agora vocês têm um compromisso comigo toda segunda-feira, às 8 horas da manhã. Vamos falar um pouquinho sobre cada coisa, né? Mas, primordialmente, vamos falar sobre família, sobre espiritualidade, sobre constelação, sobre psicologia, psicanálise. Para quem não me conhece, eu sou Ana Gomes, terapeuta sistêmica, consteladora familiar. Sou psicanalista, psicanalista junguiana e psicanalista transpessoal. Então, é com muito orgulho que eu dou reinício, né, a esse espaço aqui de manhã, enquanto a gente está tomando o nosso café, para ter esse bate-papo aqui com vocês sobre família, sobre espiritualidade, né, sobre psicologia, psicanálise, todos esses assuntos assim que eu amo. E eu tava aqui porque assim, eu não faço um cronograma do que eu vou falar aqui, é sem censura mesmo, né? Eu abro a câmera e o que vier aqui de assunto para conversar, inclusive vocês podem interagir comigo, que eu vou responder. Então eu abro a câmera aqui para falar do que eu intuí, né? E agora nesse momento eu abri a câmera e eu tive que fechar e me reconectar aqui para abrir novamente. E eu intuí sobre o que nós vamos falar, né? Eu acredito muito que todas as pessoas que estão aqui entrando agora estão conectadas com o assunto que eu vou falar, né? Então, eu vou falar sobre família e relacionamentos familiares, né? O que acontece muitas das vezes assim. E eu acho que todos passam por isso. Os relacionamentos familiares, eles muitas das vezes, assim, em sua maioria, eles são muito difíceis. Eles são, assim, desafiadores, né? E por que isso acontece, né? Porque, assim, a gente coloca uma fantasia da família Doriana. Bom dia! A gente coloca, assim, uma fantasia da família Doriana, né? Lembram daquela propaganda Doriana? Que todo mundo é muito feliz. As propagandas colocam isso. Por quê? Porque as propagandas, elas vendem sonhos, né? Sonhos de que a família é aquela família perfeita, onde todos são felizes, todos se integram, todos se dão bem, todos são bem-sucedidos, e isso é um sonho. Aliás, eu acho que isso é um objetivo, né, em comum, porque isso vem de um inconsciente coletivo de que seria o ideal, né? Seria o ideal que toda família chegasse nessa integração, né? Nós temos a grande família, que é a conexão mundial, né? A conexão da Terra, né? Do todo, né? Que todos nós estamos integrados. Hoje está muito em voga isso, né? Mas John Lennon já falava, né, disso lá nas suas canções, de que
não existe religião, não existe segregação, não existe nós somos um todo. E isso é verdade. Nós somos um todo. Nós estamos inseridos em um todo, integrados, né? Nós somos separados apenas pelo nosso corpo de carne, na nossa condição humana de estar aqui no planeta Terra vivendo essa experiência, que é uma experiência necessária para a nossa evolução. E eu, particularmente, acredito que não só exista o planeta Terra. Agora, neste momento, nesta vida, nesta existência, precisamos estar aqui tendo essa experiência neste corpo de carne. Mas, em um dado momento, podemos estar habitando um outro lugar. E aí o nosso espírito, ele vai se amoldar o tipo de corpo, né, necessário para a gente estar habitando aquele outro lugar, para a gente estar vivendo aquela outra experiência. E tudo isso é um grande mistério, porque a gente não sabe por que a gente está aqui nesse planeta vivendo essa experiência. Quer dizer, a gente sabe que é para nossa evolução, mas porque necessariamente a Terra a gente não sabe, né? Então, a gente sabe que o planeta Terra é um planeta que tem muitos desafios, né? Muitas dificuldades, né? Dependendo do país em que nós estamos vivendo, né? Então, assim, por exemplo, Brasil não tem terremoto, no entanto, tem muita violência, né? Então, se a gente nasce no Brasil, a gente está predisposto a viver esse tipo de experiência. E no meu entendimento espiritual, isso vai da necessidade de evolução de cada pessoa, né? Então, se eu preciso viver essa experiência, né, de, sei lá, teve uma época, né, um ano aí, alguns anos atrás, que eu passei por uma experiência de ficar no meio, aliás, 2 vezes na minha vida, eu passei por uma experiência de ficar no meio de um tiroteio. E eu tive que correr, eu tive que me virar, né? Aí aflora o instinto, né, de sobrevivência, né, que todos nós temos, e para poder me salvar. E graças a Deus me salvei. Agora, por que precisei passar por esse tipo de experiência? Não sei, é um grande mistério. Isso não é revelado pra gente, né? Tem gente que nasce em países aí que tem terremotos, então tem tsunamis, e aí a pessoa ela precisa passar por esse tipo de experiência, né? Porque, não sei, a doutrina espírita, ela entende que tudo é causa e efeito, né? Então, se a gente, numa outra existência, deu causa a algo, consequentemente, a gente vai passar por um efeito desta causa. Para que isso? Ah, porque eu tô sendo castigado? Não. Porque, assim, tudo depende da visão que a pessoa tem com relação a isso, né? Olhando por uma ótica mais ampla, não é um castigo, é um equilíbrio sistêmico mesmo, né? E aí, se a gente for levar isso para a família, né? O que aconteceu lá no passado reverbera no presente, né? Nas gerações seguintes. Então, por exemplo, assim, se uma pessoa, um homem,
vamos supor. Pode ser mulher também, tá? Mas eu vou dar os exemplos que são mais corriqueiros de acontecer, tá? Que fica mais fácil de vocês entenderem. Um homem lá no passado, ele era muito rude, muito ignorante, muito cruel, e ele estuprava e matava mulheres. Ou vamos supor, ele estuprava ou ele agredia e estuprava mulheres, tá? O que vai acontecer nas gerações seguintes? Aí vamos supor, esse homem casou ou teve filhos, né, filhas, né, com alguém. Mesmo que ele não tenha casado, ele teve filhas com alguém. Aí essas filhas tiveram filhos. Lá no futuro, não precisa ser na geração seguinte, mas lá no futuro vai acontecer de alguém, alguma mulher da família desse homem ser agredida, estuprada. Por quê? Para a lei do equilíbrio, porque assim, o que uma pessoa fez lá no passado reverbera para a geração dele, para que haja um equilíbrio. Tipo, ele causou um dano numa família, né? Porque ele agrediu uma pessoa de uma família, né? Aquela dor ali ficou naquela outra família, né? Então, para que haja um equilíbrio dentro da família dele, já que houve violência da parte dele, alguém da família dele será violentada. E na outra família, que a pessoa foi violentada, para que haja um equilíbrio dentro daquele sistema, provavelmente pode acontecer, tá? E cada caso é um caso, experiências diferentes, necessidades diferentes, porque somos pessoas diferentes e sistemas diferentes, tá? Mas tendências de acontecer de lá no futuro existir alguém que vai praticar alguma violência contra um outro sistema, para equilibrar aquele abuso que aquela pessoa daquele sistema ali sofreu. Ah, Ana, isso é cruel demais, não é possível. Vocês devem estar me ouvindo e devem estar falando assim, não é isso, não acontece, gente. Acontece. E são experiências, tá? Desafios que acontecem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho uma personalidade, tô dando um exemplo, tá, gente? De muita responsabilidade, eu gosto das minhas coisas certinhas, no lugar, organizada, né? Isso. Não tô dizendo que sou perfeita não, tá, gente? Eu tenho outros defeitos. Tem defeitos. Mas assim, eu tô dizendo assim, né, da minha personalidade mesmo. Eu sou uma pessoa mais, assim, quieta na minha, que gosto mais de ficar em casa. Já tive os meus momentos aí de sair, mas eu acho que era mais uma forçação de barra, porque eu acho que a minha essência é mais eremita mesmo, né? E o eremita, ele gosta muito de ficar sozinho. Hoje em dia eu gosto muito da minha solitude. Então, assim, mas assim, o que eu tô querendo dizer é que eu gosto muito de estar com a casa, né? O ambiente onde eu estou, eu gosto que ele seja harmônico, né? Isso me estrutura, né?
Ele precisa ter assim um certo conforto para eu estar habitando, ele precisa ser agradável aos meus olhos de alguma forma. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui é o meu altarzinho, olha, tem uma plantinha, tem budinha, tem tudo que eu gosto, sabe? Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, olha, tem um budinha, tem uma pirâmide que é energética, que traz energia. Eu gosto de todas essas coisas, tá vendo? Meus cristais, que eu uso inclusive para fazer constelação. Então, assim, tem muita coisa que pra mim é muito legal. Vocês não estão vendo aqui nessa mesa, mas essa mesa tem, olha, tem o tarô, tem oráculos. Então, eu gosto de estar nesse ambiente assim, sabe? Eu acho que me remete à espiritualidade, que eu gosto muito de estar em conexão com essa espiritualidade. E algo que me desestrutura extremamente é um ambiente caótico, assim, sabe? Bagunça, muita bagunça. Me desestrutura extremamente, sabe? Não me traz uma sensação assim de paz, de harmonia, né? No entanto, por exemplo, a minha filha, ela é uma pessoa extremamente bagunceira. E aí eu tive que conviver com esse caos, né? E por que que isso acontece? Aliás, eu sou do signo de Virgem, né? E o signo de Virgem é um signo assim muito analítico e que gosta muito de organização na vida dele, né? Ele gosta de rotina, ele gosta de organização, ele gosta de estar dentro de uma segurança. E o oposto do signo de Virgem é o signo de Peixe. E eu tô rodeada, cercada de signos de Peixe. Por quê? Minha filha, que conviveu comigo, né, desde quando nasceu, é de Peixes, e o meu marido também. A minha sorte é que o meu marido, embora seja do signo de Peixes, não necessariamente todo mundo do signo de Peixes é bagunceiro, tá, gente? Não é isso. É porque é o extremo oposto, porque assim, o Virgem, ele é terra. Então o Virgem, ele é muito pé no chão, e o Peixes, ele é a coletânea de todos os signos, né? Ele é o último signo do zodíaco, né? Então, assim, a mente do Peixes, a mente não é a mente, é o sentimento, a psique, a consciência, que é diferente da mente. A consciência do Peixe, ela é muito conturbada de sentimentos, entendeu? Então o Peixe, ele é muito sentimento. O Peixe, ele viaja muito na maionese, né? No sentido de que ele sonha demais, sabe? Assim, e ele quer tornar realidade aqueles sonhos, mas nem sempre é possível. Ele sente demais, ele sente o ambiente, né, demais, assim, e eu acho que se ele não se trabalhar nesse sentido, ele se perde, né? Então, acho que é um desafio para mim, eu conviver com o pisciano, porque o pisciano traz para mim algo assim, de eu tirar um pouco o meu pé do chão, eu mergulhar um pouco assim no sonho, na imaginação, na criatividade, né? Traz isso para mim, né? E que foi assim muito necessário neste trabalho que eu tô fazendo agora, né? De trabalhar com terapia e com espiritualidade, porque assim, a minha forma de me expressar mais do que falar é escrevendo. Eu acho que eu escrevo muito melhor do que falo, né? E eu já recebi mensagens assim da espiritualidade quando eu estava concentrada na minha meditação, e aí eu escutei assim: pega um papel e uma caneta e escreve. Eu não sabia o que eu ia escrever, mas quando eu peguei o papel e a caneta, a coisa saiu, fluiu de uma forma. E assim, eu consigo perceber
quando a escrita é minha e quando ela deixa de ser minha e passa a ser alguma influência espiritual, digamos assim, alguma energia que não é minha ou só minha, porque eu não penso mais, eu deixo de pensar, eu começo a escrever pensando no que eu tô falando, mas assim, em um dado momento eu deixo de pensar no que eu tô escrevendo e simplesmente sai, porque quando eu vejo, sai muito rápido. Então, assim, se sai muito rápido o que eu tô escrevendo, eu não tô pensando nem raciocinando no que eu tô escrevendo, sabe? E quando eu termino, eu vejo que a letra tá muito rápida, sabe? Assim, a letra ela muda, ela fica muito rápida. Por quê? Porque é muita informação que vem e eu não quero perder aquela informação que tá vindo ali, né? Então isso se chama psicografia, né? E eu acho que a espiritualidade, ela se manifesta em mim muito mais através da psicografia. Mas se eu me concentrar também na meditação, eu consigo perceber quando ela quer se manifestar. Por exemplo, eu não sabia do que eu ia falar aqui agora, né? Mas as coisas vão fluindo. Eu gosto de fazer dessa forma, porque eu, por ser virginiana, não tem como, eu não consigo fazer vamos supor, eu marco uma live com alguém, uma live com a Fernanda, por exemplo, que é uma psicóloga que eu tô fazendo parceria e que de vez em quando a gente faz live. Aí eu programo tudo, né? Eu escrevo, porque o virginiano é assim, né? O virginiano, ele não gosta de ser pego de surpresa com nada. E aí eu escrevo, eu faço ali um cronograma de como que vai ser a live. Não que eu vou falar exatamente, mas assim, só para ter uma ideia, uma noção, né? De por que linha a gente vai fazer a live. Quando chega na hora, gente, tem acontecido eu não sei o que tá acontecendo, mas assim, a live cai. Eu tô no meio da live com ela, a live cai, simplesmente cai. Aí a gente volta e cai. Ela tava conversando comigo, falando, Ana, a gente precisa ver um outro canal pra gente fazer a live, porque eu não sei o que tá acontecendo, porque tá caindo. E aí eu falei com ela, olha, eu não sei se é um Instagram que tá inconsistente, eu não sei se é o horário que a gente tá fazendo, porque a gente tá fazendo quinta-feira às 20 horas, quando a gente faz, né? E assim, geralmente uma vez por mês a gente tá fazendo, quando a gente, um pouco antes da gente fazer, porque a gente tá com um projeto, né, que já iniciou de constelação familiar presencial, no primeiro sábado de cada mês, aqui na Ilha do Governador. Então, assim, aproveito para fazer o convite de quem é do Rio de Janeiro, né, no Espaço Aquários, na Ilha do Governador, né, depois eu coloco aqui embaixo o link, mas vocês podem procurar aí no meu Instagram, que tem endereço, tem tudo, e tem telefone também, e podem me perguntar aí, para quem tiver interesse, podem me perguntar no privado, pelo WhatsApp, que eu respondo direitinho, né, data, horário, tudo, né? Então, assim, é um projeto que ele tá crescendo muito, a gente começou há um final de semana atrás, né, mês passado, tinham algumas pessoas e dessa vez já aumentou, porque assim, pessoas gostam e levam amigos e tudo mais. Então, assim, é um ambiente seguro, é um ambiente, assim, em que todos ali vão ter uma experiência muito profunda, né? E vão sair, sim, com algum aprendizado, uma cura, né? Ou pelo menos o início de uma cura, né? Aí, e respostas para as suas dúvidas, né? Então, fechando esse parêntese, que eu já fiz a minha propaganda aqui, então eu falei pra ela, eu vou fazer um teste, porque eu vou fazer o Café Sem Censura, e até falei de fazer no TikTok, mas como eu já tinha feito a propaganda que eu ia fazer aqui no Instagram, eu falei, deixa eu fazer no Instagram pra ver como que vai ficar, se vai cair, e tá tranquilo, né? Então eu tô vendo, até
algumas pessoas aqui presentes e tá tranquilo, a transmissão tá boa, tá ótima. Então, assim, eu atribuo, ou é alguma questão de energia que tá acontecendo ali, né? Ou não sei se é o horário, o que tá acontecendo, né? Mas assim, por que eu falei disso tudo? Porque assim, eu como sendo virginiana, né, e eu tô falando da minha personalidade, né, a questão do signo é apenas uma influência, né, mas cada pessoa tem uma personalidade, né? Então assim, eu tô cercada de pessoas piscianas, porque para mim é um desafio, porque eles me levam a minha criatividade, né? Ao deixar fluir mais a minha espontaneidade, né? E assim, eu aprendo com eles essa espontaneidade, né? Esse deixar fluir, essa criatividade, o entrar em contato com o criativo e perceber que existe algo que eu posso extrair de mim e que é só meu e que não pertence a ninguém e que eu não vou copiar de ninguém e que isso vai sair de mim e que para eu passar. Isso eu aprendi com o pisciano, né? E eu acho que o pisciano tem a aprender comigo mais o aterramento das coisas, entendeu? O colocar o pé no chão, o perceber a realidade. Até aqui eu posso, passando daqui não é a minha realidade, então eu não posso, né? A questão de me organizar mais, me estruturar mais, né? Na minha vida é necessário que isso aconteça. Então, assim, eu acredito que a minha filha, ela vê em mim isso, entendeu? E de alguma forma, isso pode algum dia, não sei, eu tenho esperança. Isso pode algum dia, assim, ajudar ela, né? Porque ela ainda é muito, assim, bagunçada. Mas eu acredito que se não fosse a convivência comigo, né, como parâmetro para ela, seria muito pior, entende? Então, assim, eu acho que essas convivências é uma via de mão dupla. Toda vez que você está convivendo com alguém, não é só porque assim, a gente tem mania de achar que só a gente está certo, né? A gente não vê os nossos defeitos. Então, assim, é uma via de mão dupla. E aí eu nem vou falar muito a palavra, eu vou mudar, tá, gente? Não é defeito, não é isso. Eu não gosto dessa palavra defeito. Eu acho que são fractais, são pedaços nossos que precisam ser desenvolvidos. Nós somos seres humanos, gente, não tem como aqui. E engraçado que a gente é tão prepotente que a gente, quando convive com o outro, a gente acha que a gente que está certo, a gente não consegue entender que tem pedaços nossos que precisam ser desenvolvidos. E a gente vive muito numa competição, né, assim. Todo mundo se acha melhor, todo mundo olha para o outro e fala, eu sou melhor, eu sou melhor. Pô, é melhor por quê? Não, você é tão ser humano quanto o outro, gente, tá? Existem as leis sistêmicas, né? As ordens, as leis do amor, né? Que o Bert Hellinger colocou, que precisam ser respeitadas. Então, por exemplo, assim, eu sou pequena diante do meu pai e da minha mãe, tá? Isso não quer dizer que eles são os donos da verdade. Não, não são. Entendeu? Eles são tão seres humanos como qualquer outra pessoa, tá? Só que, por algum motivo, eu vim depois. E eles têm a função. Então, assim, a função de quê? De passar o que eles sabem, a sabedoria. Por quê? Porque, cronologicamente, eles têm mais experiência do que eu. Tá? E por terem mais experiência do que eu devo respeito e eu devo reverência ao meu pai e à minha mãe. Simplesmente por eles terem sido meu pai e minha mãe. Por quê? Porque eles me deram o maior bem que eu poderia ter, que é o quê? É a vida. Só por isso.
Mesmo que o meu pai e a minha mãe tivessem metido e tivessem sumido no mundo e eu não soubesse quem era o meu pai e a minha mãe, eu devo me enxergar pequena diante deles e eu devo ser grata a eles. Por quê? Pela vida. Porque foi através deles que eu recebi a dádiva da vida. E a vida é um presente. Por que que a vida é um presente? Ah, mas eu tô na vida, eu sofro pra caramba. Mas por que que é um presente? Porque é um presente da espiritualidade, porque é uma oportunidade de a alma poder se evoluir, a alma poder desenvolver o que ela precisa desenvolver, tá? Alguns fractais que precisam ser desenvolvidos. E aí, quando você vem aqui para a Terra, nasce aqui, você está tendo a oportunidade de desenvolver esses fractais. Então, isso é um presente para a alma, porque a alma, gente, quando ela vai lá para o plano que ela precisa ir, ela sente a dor da necessidade dela. Então, se a gente aqui no espírito, aliás, no corpo, né, de carne, a gente praticou uma falta porque o nosso espírito ele está precisando de desenvolvimento e aí a gente traz tendências muito animalescas, né? Porque a alma ela começa muito primitiva, né? Então a alma não. Existe diferença entre alma e espírito, né? A alma, deixa eu explicar para vocês. A alma é uma coisa só. A alma é a nossa essência. A alma é uma coisa só. Quando a gente encarna, a gente encarna com um espírito, né? Então, a cada existência, a gente tem um espírito diferente, entende? Porque vamos supor que você nasceu lá, você era um gladiador. Naquela época, você tinha esse espírito. No entanto, a alma é uma coisa só, porque a alma é a tua essência. Então, assim, você hoje tem a mesma alma do gladiador lá de trás. No entanto, teu espírito hoje é outro, porque hoje você já é diferente. Lá você matava pessoas, você se degladiava, lutava, isso para você era muito normal. Acontece que teve uma evolução da tua alma. Então, aliás, do teu espírito. Então, hoje você tem um outro espírito. Vocês entendem? Assim, é um pouco complicado até de eu explicar, né? Mas a alma é uma coisa só, que vai evoluindo ao longo das existências, né? Então, o seu espírito hoje, ele é de uma outra forma, mas a tua essência é a mesma, mais evoluída, né? Então, assim, como a gente nasce, a nossa, vamos supor assim, a primeira existência traz uma alma, um espírito, né? A alma traz um espírito muito primitivo. Então, ao longo das existências, a pessoa ela vai trazendo na essência dela, né, formas de ser primitivas que vão sendo aprimoradas com as vivências e convivências com o outro,
né? Então, vamos supor assim, uma pessoa ela tem ainda uma essência muito primitiva, uma alma muito primitiva e ela mata, né? Suzane von Richthofen, vamos lá, matou os pais, coisa horrível de acontecer, né? A essência dela, o espírito dela, muito primitivo, né? Quando ela morre, a alma dela sente a dor da culpa, porque a alma sente e sofre, né? E sofre muito. E aí ela se atrai para lugares que tem conexão com a consciência dela, o estado de consciência dela. Então, se ela matou, ela não tem um estado de consciência muito bom, né? No máximo, o que vai acontecer com ela, se ela se arrependeu do que ela fez, é que ela vai sentir a dor do arrependimento. Porém, ela sendo uma psicopata, que provavelmente ela não tem um arrependimento. Então, a alma dela vai se atrair para um lugar que é um lugar sombrio, né? E ali ela vai sentir muita dor, muito sofrimento, né? E é necessário que isso aconteça para que ela fale, não, eu me rendo, eu não aguento mais. E assim, esses espíritos ficam, assim, muitos anos nesses lugares, até eles se entregarem e realmente mesmo no íntimo deles, eles pedirem ajuda, né? E aí sim, quando efetivamente eles pedem ajuda, aí vem seres de luz para ajudar, para levar para algum hospital, alguma coisa espiritual para ajudar essas pessoas. Quando eu digo pessoas, são os espíritos, né? E aí, esse espírito, ele implora por ter uma outra existência, uma nova chance, para que ele possa se aprimorar, fazer diferente. Porque aquela existência ali, por mais que tenha nascido... Porque, gente, a cada dia que a gente dorme e acorda, é uma chance nova que a gente tem de fazer diferente, de melhorar, de evoluir, né? Deus dá muitas chances. Hoje em dia nós temos aí a possibilidade de termos 90 anos, então imagina 90 anos aí, multiplica pelo número de dias, que eu sou muito ruim de matemática, assim, de chance que você tem vivo aqui de fazer melhor a cada dia, né? E aí, ainda assim, você passa uma existência e não consegue cumprir com o objetivo que você veio, né, aqui. Mas, assim, uma boa notícia é que mesmo que seja lenta a evolução, e a evolução da alma, ela é bem lenta, porque a alma ela é lenta, ela é devagar. A gente não retrocede na nossa evolução, a gente só evolui, mesmo que seja degrauzinho por degrauzinho, né? Então, assim, voltando ao exemplo da Suzane von Richthofen, no caso, assim, ela implora, isso eu tô elucubrando, tá, gente? Ela implora para que ela volte. Aí eu tô falando da alma, porque a alma, quando ela vai para lá, ela toma muito mais consciência de tudo, né? De tudo que aconteceu, de tudo que foi feito, né? Então ela implora para voltar. E aí começa um processo lá, né? De preparo para reencarnação, né? Para voltar e mais uma chance, isso é uma bênção,
de se fazer diferente, mas para isso precisa haver o arrependimento, porque assim, só no arrependimento é que a pessoa vai efetivamente se esforçar para fazer diferente, para melhorar, né, para evoluir, para buscar uma evolução de alma, né? E aí ela volta. O que acontece muitas das vezes é que aquele espírito encarna num corpo, né? Só que aí existe o véu do esquecimento, né? E aí, quando existe o véu do esquecimento, que é necessário existir, tá? Porque a gente vai encarnar com inimigos, né? Com pessoas que foram nossos desafetos em vidas passadas. Então, continuando no exemplo da Suzane von Richthofen, aí vamos supor, ela encarna, né? E aí ela tem uma vida e tal, e aí ela tem como filho o pai dela, que ela matou. Tô dando um exemplo aqui, né? Aí o pai dela, aliás, ela teve um filho, né? Aí vamos supor que o filho é a reencarnação do pai dela. Ela vai conviver com a pessoa que ela matou, aliás, que ela mandou matar, né? E aí, como é que vai ser essa convivência? Por quê? Existe o véu do esquecimento justamente por isso, porque imagina, o pai dela, o pai da Suzane von Richthofen foi assassinado pelos irmãos Cravinho, que ela foi a mandante do crime, né? E aí ele sabe disso, a alma dele sabe disso, ficou sabendo. E vamos supor que ele nasce e ele lembre de tudo isso. Ele vai conseguir olhar para a cara da mãe? Né? Se o objetivo de tudo, e por que o objetivo é esse? De vir junto. Porque o objetivo é resolver os problemas mal resolvidos. Porque o objetivo final de tudo é o amor. É desenvolver o amor entre as pessoas. É não ter mais nenhum nó ali naquela relação. Então, por isso que eu vim falando aqui das convivências familiares. Por que são tão difíceis? Porque geralmente as pessoas são colocadas junto com pessoas que foram desafetos no passado e nós fomos muito primitivos. Nós matamos, nós fomos assassinados, nós fomos estuprados, nós estupramos, nós cometemos crimes assim bárbaros lá no passado, na nossa alma animalesca, primitiva, né? E tudo isso, pela lei do equilíbrio, precisa ser equilibrado, né? Até para a gente ter um equilíbrio interno e um equilíbrio de alma. Gente, por que existem as doenças psicológicas? Por que existem os transtornos psicológicos, problemas psiquiátricos? Porque ainda não foi feito o equilíbrio, não foi desenvolvido o equilíbrio na alma daquela pessoa ali, né? Ou ela sofreu muita violência, ou ela praticou muita violência. Enquanto não se desenvolver o amor entre os relacionamentos, as pessoas elas vão encarnar e elas vão se atrair pelos seus desafetos do passado, né? Então é por isso que é colocado o véu do esquecimento,
Porque no exemplo que eu estou dando aí do pai da Susana von Richthofen, vamos supor que ele seja a encarnação do filho da Suzane. Falei Susana, né? Do filho da Suzane. Se ele lembrasse disso, ia ser um caos. E aí não ia se conseguir promover o amor ali. E se ela soubesse também que ele era o pai, ela também não ia conseguir chegar perto, né? Por conta do que, justamente do que ela fez, né? Porém, ele vem agora como filho dela, tendo sido desenvolvido nas entranhas dela. Então isso é algo muito profundo, porque a mãe, ela vai sentindo aquela criança ali se desenvolver dentro dela, mexer dentro dela, como fazendo parte dela, do corpo dela. Então é algo muito profundo, né? E é por isso que as crianças, elas são gestadas dentro do corpo da mãe, para que haja essa conexão muito profunda, essa conexão de amor, né? E aí, por isso que existe essa dicotomia, muitas das vezes, porque o filho, ele vem, né? Ele não lembra do que aconteceu, seguindo nesse raciocínio aí do exemplo da Suzane von Richthofen, ele não lembra do que aconteceu. No entanto, a alma dele sente, a alma dele sabe. Então, eu não estou dizendo que vai ser assim no caso da Suzane, tá? Porque eu nem sei se o filho dela é a encarnação do pai. Eu estou dando só um exemplo, eu só estou elucubrando aqui. Mas assim, vamos supor, né, que seja. Então, ele vai, provavelmente, esse relacionamento vai ser um relacionamento muito difícil. Porque não só ele como ela vão sentir uma barreira, algo que eles não vão saber explicar, né? Aí vamos supor, aí a criança cresce e assim, desde pequeno ele tem uma repulsa, um medo, ele não sabe muito bem explicar porquê, mas ele não consegue muito chegar perto daquela mãe, né? Quantas vezes isso acontece? Ou vice-versa, a mãe não consegue chegar muito perto, próxima daquele filho, e aí tem o nosso ego, e aí tem a nossa consciência, mente consciente, que a gente fala, meu Deus, mas eu não consigo muito chegar perto do meu filho, eu não consigo muito ter aquele amor assim, incondicional de mãe, por que eu sou assim? Aí vem a culpa. Então é por isso que nós somos uma miscelânea de sentimentos que a gente nem consegue entender, porque vem de algo muito profundo, vem de algo espiritual. E é por isso que eu acho que todos deviam fazer terapia, para poderem pelo menos se entender 80%. Porque assim, se for só pela terapia tradicional, a ciência, você não vai entender tudo, né? Nem se você fizer terapia junto com algo da espiritualidade, alguma terapia holística que mexa com algo mais profundo, você vai ter uma noção. Mas nem tudo nos é permitido ser revelado, né? Mas é muito necessário que a gente consiga pelo menos ter uma noção do que a gente está passando. É uma noção de se entender, de entender os seus sentimentos, de colocar em ordem os seus sentimentos, de colocar em ordem o seu sistema familiar, né? De saber que você deve ter reverência aos seus pais,
né? Não necessariamente seguir o que eles pensam, porque antes de serem pais eles são seres humanos falhos também, né? Mas assim, ter reverência e respeito a eles, de você ter uma noção que qualquer pessoa que tenha feito parte da sua família, ela pertence, independente de seja ela quem for, ela precisa pertencer, porque a partir do momento que você exclui alguém do teu campo familiar, esse alguém, de alguma forma, ele vai insistir, ele vai persistir na existência dele. Então ele precisa existir. Tudo que é excluído, tudo que é ser amado, respeitado e incluído, né? Então assim, se você exclui alguém, esse alguém ele vai aparecer de qualquer forma, nem que seja numa atitude de um filho seu, né? Para lembrar você de que essa pessoa ela pertence a essa família, e ela vai de alguma forma aparecer. Então eu vou dar um exemplo aqui, tá? Você tem um ex-marido que ele tem uma atitude que você não gosta, é uma pessoa que não trabalha, não tem organização interna, é desorganizado, não consegue se estruturar financeiramente. Aí você quer excluir essa pessoa. Não, eu quero esquecer que essa pessoa existe, eu me separo dessa pessoa, eu quero esquecer que essa pessoa existe, né? Você exclui essa pessoa do sistema. Só que essa pessoa faz parte do sistema. Mesmo que você tenha se separado dessa pessoa, ela faz parte do sistema, porque você colocou ela nesse sistema. Então, ela faz parte do sistema. E ela está conectada a você porque você teve um filho com essa pessoa. Mas internamente você quer esquecer que essa pessoa existe. O seu filho vai passar a ter atitudes exatamente iguais, enquanto você não incluir essa pessoa no sistema e admitir, sim, você pertence. Você pertence, você faz parte de nós, você faz parte do nosso sistema familiar. Então, gente, é isso. Falei pra caramba. Eu vou encerrando por aqui, tá? Gostei muito desse café sem censura. Vocês podem me fazer perguntas, porque eu tô vendo aqui que tem um monte de gente que tá me assistindo. Fala um bom dia, gente. Mas ninguém fez pergunta nenhuma. Alguém tem perguntas? Faltam 5 minutos pra gente encerrar aqui a nossa live, que foi ótima, não teve inconsistência nenhuma, tá? E eu vou fazer aqui um convite, gente, que semana que vem, deixa eu ver, amanhã é terça. Amanhã eu vou fazer uma live, então, de meia horinha no TikTok, 8 horas da manhã, tá, gente? Lá no TikTok, me procura lá, Harmonizando as Emoções, 8 horas da manhã, de novo pra gente continuar falando desse assunto, porque esse assunto, ele não tem fim, né? Se eu começar a falar aqui, eu vou falar até amanhã. E aí amanhã, então às 8 horas, eu vou fazer no TikTok, pra ver como que vai ser a repercussão, se vai ser melhor lá do que aqui no Instagram, tá? Gente, amei, obrigada por quem estava aqui tomando café comigo, foi ótima essa manhã, tá? Se tiverem dúvidas, podem me perguntar, venham fazer uma constelação comigo, tá? Eu não só faço a constelação presencial, aliás, a presencial tá sendo uma novidade para mim, é muito mais intensa, mas assim, a constelação individual, e que pode ser online, tá? Com bonecos, ela tem o mesmo efeito. E as pessoas sentem da mesma forma e é trabalhado da mesma forma. Então, convido vocês a virem fazer uma constelação comigo, participem dessa experiência,
é uma experiência não só terapêutica, né? Quer dizer, é uma experiência terapêutica, mas é uma experiência terapêutica profunda, porque é uma experiência de alma mesmo, sabe? É a sua alma que vai estar sendo trabalhada mais do que a sua psique, né? Porque nas terapias tradicionais é muito o racional, né, que tá ali. Só que quando você participa da vivência mesmo, isso fica muito mais impresso, né, em você e é trabalhado muito mais no seu âmago, né? Então tem um efeito muito mais rápido, tá bom? Então tá, gente, fiquem com Deus. Beijo. Bom dia.